Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dar as boas-vindas ao professor Dr. Aires de Campos, de ter vindo a esta comissão, prestar-nos os esclarecimentos que nós queremos ter, porque, de facto, como disse na sua intervenção inicial, existem situações confrangedoras, palavras suas, no serviço de saúde em Portugal, nomeadamente no que se refere ao atendimento das grávidas e aos recém-nascidos. Nós não nos podemos esquecer que a doutora Marta Temido, que foi quem o nomeou para coordenador desta comissão, se demitiu no dia 30 de agosto do ano passado, aliás, já passámos de ano, que se demitiu no dia 30 de agosto exatamente porque morreu uma grávida num hospital e a doutora Marta Temido não aguentou mais essa pressão, de mais essa grávida morta e demitiu-se no meio de uma madrugada, não se sabe muito bem a que horas, mas de facto é que isso aconteceu. E anteriormente também já tinha morrido uma grávida, tinha morrido um bebê nas Caldas da Rainha, uma grávida de Santarém perdeu também o bebê, aliás, distrito por onde eu sou eleito. Uma grávida do Barreiro foi transferida numa ambulância do Barreiro para Santarém, às 6 da manhã teve que ir de Santarém para as Caldas da Rainha, fez mais de 170 km para ter o seu bebê a não sei quantos centenas de quilómetros da sua casa, que era no Barreiro. Portanto, de facto, existem situações confrangedoras em Portugal e foi isso que levou ao despacho de nomeação da doutora Marta Temido, que o nomeou no dia 24 de junho de 2022, mas decorrido esse tempo, e aqui chegados, o professor doutor disse que as notícias que andavam na comunicação social não correspondiam à verdade, mas, doutor, é que, Sr. Professor, o relatório não é conhecido. Nós, nesta comissão, pedimos várias vezes até que nos fosse remetido o relatório da sua comissão e esse relatório não foi conhecido. Portanto, é natural que a comunicação social, as forças políticas e a própria sociedade civil se fiquem preocupados com aquilo que está a ser feito, porque o poder político chuta para uma comissão as eventuais responsabilidades. Essa comissão foi nomeada em junho do ano passado e até agora não se conhece o relatório, nem se sabe onde é que ele está. O próprio Sr. Bastonário da OAD, na Ordem dos Médicos, na altura, disse que não tinha sido consultado. Agora, o Sr. Professor vem-nos informar aqui que remeteu para as ordens o relatório para que elas se pronunciassem, mas o que é facto é que elas não foram auscultadas antes desse relatório ser produzido. E, portanto, o que nós vínhamos aqui perguntar era, Sr. Professor, acerca porque no despacho da sua nomeação isso também está esplasmado, os indicadores de saúde são muito preocupantes em Portugal e em Portugal a mortalidade materna é a mais alta dos últimos 38 anos. Isto tem que dizer alguma coisa e gostávamos de saber a opinião do Sr. Professor acerca deste enorme aumento da taxa de mortalidade materna, que é a mais alta dos últimos 38 anos. Isto é um indicador muito preocupante. Nós próprios já questionámos a Sra. Ministra Marta Temido e o Sr. Ministro Manuel Pizarro sobre este assunto e as respostas são sempre evasivas, portanto gostava que endereçasse frontalmente esta questão. Também temos a questão da mortalidade geral. 2022 já sabemos que foi o segundo pior ano de sempre em mortalidade em Portugal. Foi o terceiro ano consecutivo em que tivemos mais de 120 mil óbitos por ano em Portugal. Nós próprios já pedimos uma comissão de inquérito sobre este assunto aqui no Parlamento, mas foi chumbada pela maioria absoluta. Outra questão que gostávamos que endereçasse era o facto de, apesar de no seu despacho de nomeação nada dizer sobre os serviços de medicina privada em Portugal, o que é facto é que o Sr. Ministro Manuel Pizarro, no dia 16 de novembro, o último disse que confirmava que o plano de reestruturação da obstetrícia incluía maternidades privadas e, portanto, naquelas 6 ou 8 maternidades que foram apontadas para serem encerradas em Portugal, 2 delas seriam privadas. Não sabemos se isto é verdade, não sabemos se isto é mentira, mas no dia 16 de novembro o Sr. Ministro da Saúde confirmou estas declarações. Portanto, gostávamos de ouvir sobre isto. Qual é não sei se vão mandar a entidade reguladora de saúde retirar as licenças das maternidades particulares em Portugal, porque, de facto, é que, como o Sr. Professor saberá muito melhor que eu, as duas maiores maternidades do país já são privadas. O que é facto é que 30% dos partos em Lisboa e Val do Tejo já acontecem em maternidades privadas. É isso que a maioria socialista está a fazer à saúde em Portugal, é que qualquer pessoa
nem precisa de ser rico, qualquer pessoa da classe média, média-baixa, faz poupanças para poder pagar um seguro de saúde, para poder planear uma gravidez e ir ter o seu bebê numa entidade privada. É isso que acontece. Os senhores deputados do Partido Socialista estão-se a rir, mas é isso que as senhoras deputadas do Partido Socialista também fazem seguros de saúde. Aliás, o próprio seguro de saúde aqui da Assembleia da República é muito subscrito pelas senhoras deputadas do Partido Socialista e, portanto, o que é verdade é que... Senhores deputados. Sim, mas tem depois a palavra. Senhor Presidente, é mentira que a Caixa de Depósitos tem um convênio particular com o Grupo Desportivo da Assembleia da República, que tem condições especiais para os senhores deputados terem seguro de saúde? É verdade ou é mentira, senhores deputados? Vamos ser verdadeiros, senhores deputados. Não é obviamente dos serviços da Assembleia. Oh, Senhor Presidente, eu peço que o tempo me seja parado de contar, Senhor Presidente, e que me seja dada a devida tolerância, porque isto estão a interromper a minha intervenção, Senhor Presidente. Senhores deputados, vamos então restabelecer os trabalhos. Faça o favor de concluir, Sr. Deputado. Já tinha passado os 5 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, o Sr. Deputado do Partido Comunista, além de me tratar na segunda pessoa do singular, não sei onde é que está a nossa proximidade, além disso, os senhores deputados estão a acusar-me de faltar à verdade. E isto não pode ser, Sr. Presidente, peço desculpa. A Caixa de Depósitos tem um convênio com o Grupo Desportivo da Assembleia da República que dá aos senhores deputados acessos particulares e altamente vantajosos a seguros de saúde. E grande parte dos deputados desta Casa tem esse seguro de saúde. Portanto, não adianta vir aqui dizer que eu estou... Oh, Sr. Presidente, tem condições para falar ou não? Condições para falar ou não, Sra. Deputada? Sr. Deputado, Sr. Presidente, posso falar? Senhoras e senhores deputados, estamos naturalmente a ser vistos e, portanto... Sr. Presidente, estamos a ser vistos, mas quem está a prestar muito mau serviço à democracia e ao uso da palavra são os senhores deputados do Partido Socialista e o senhor deputado do Partido Comunista, que não me deixa intervir, não me deixa falar. Eu não estou a faltar à verdade, estou a falar em absoluta verdade e, portanto, gostava de poder terminar a minha intervenção. Faça favor. Depois vêm dizer que o Chega é que não deixa os outros falar, que deixa... Faça favor de concluir. Interrupções e não pode ser. Quer dizer, eu estou a tentar colocar as minhas questões ao senhor professor Diogo Campos e não consigo, e estão a prestar um mau serviço à democracia e não deixam um deputado intervir no meu mandato. Vamos então terminar como esta... Senhora Deputada. Eu estou no uso da palavra, estou no uso do meu tempo e devia poder falar. Sr. Deputado. Muito obrigado. Faça o favor de terminar, Sr. Deputado. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como vinha dizendo, 1/3 dos nascimentos na área de Lisboa e Val do Tejo já acontece em hospitais privados e, portanto, não percebo como é que o Sr. Ministro da Saúde vem ter declarações públicas dizendo que este plano de reestruturação engloba 2 maternidades particulares e, portanto, ou privadas, gostava que endereçasse outro assunto. Para finalizar, Sr. Professor, sabemos que a mobilização de recursos humanos na obstetrícia é, de facto, um dos principais fatores limitantes no desenvolvimento desta especialidade em Portugal. O Sr. Professor recentemente afirmou que existem cerca de 800 especialistas de obstetrícia e ginecologia em Portugal, no Serviço Nacional de Saúde, sendo necessários mais 200. Gostava de que confirmasse esta informação. Ora, de facto, se metade dos médicos especialistas em ginecologia e obstetrícia atualmente inscritos na Ordem dos Médicos em idade ativa para trabalhar estão fora do Serviço Nacional de Saúde, isso quer dizer que dos cerca de 45 médicos que formamos todos os anos, o Serviço Nacional de Saúde teria que conseguir captar uma grande percentagem deles para conseguir colmatar esta falta no SNS. Isso não está a acontecer, não é a realidade que vemos nos formados em ginecologia e obstetrícia. Está a haver, de facto, uma debandada nesta especialidade para os serviços privados em Portugal, que oferecem melhores condições de trabalho e melhores condições remuneratórias e, portanto, gostava de saber qual é que é a sua opinião nesse sentido e porque é que não foi conseguido aquele mirabolante plano da doutora Marta Temido de ir buscar médicos especialistas ao estrangeiro. Nunca soubemos qual é que era o país onde a doutora Marta Temido queria ir buscar médicos especialistas.
especialistas, se era a Cuba, se era a Venezuela, se era a China, nunca chegámos a saber se era um desses países onde também ouvem a Internacional Socialista que tanto a doutora Marta Temido gostava de ouvir, mas queríamos saber qual é que será a sua solução para este problema da captação de médicos especialistas em ginecologia e obstetrícia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, Frazão. Um minuto, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, mas eu gostava de lhe repetir as perguntas que formulei, porque, lamentavelmente, provavelmente por gestão de tempo, não teve a oportunidade de as endereçar. Em primeiro, se é verdade ou não que nesse relatório, ou nesse documento técnico, como lhe quer chamar, é uma questão de semântica, mas de facto existe um documento do qual ninguém tem acesso e que esta Comissão pediu para ter acesso e que não teve, mas de facto nesse documento que foi elaborado pela Comissão que o Sr. Professor coordena, existe ou não o mencionar de unidades de saúde privadas. O Sr. Ministro da Saúde, no dia 16 de novembro, confirmou que existia a intenção de fechar 2 unidades de saúde, 2 maternidades privadas na reconfiguração do acesso de serviços de saúde em ginecologia e obstetrícia. E gostava de, muito objetivamente, de ver esta resposta, esta pergunta respondida, Sr. Professor. E a segunda é, de facto, qual é que é a sua visão para a captação de profissionais especialistas em ginecologia e obstetrícia. Sabemos que enfermeiros especialistas existem no SNS, não é aí que reside a problemática. A problemática reside nos médicos especialistas em ginecologia e obstetrícia que estão em déficit no SNS. Podemos discutir aqui as razões, mas mais do que discutir as razões, temos que discutir, a nosso ver, as soluções. E, portanto, quais são as soluções que a Comissão, coordenada pelo Sr. Professor, apontou ao Ministério da Saúde e à nova direção executiva do SNS para poder captar estes médicos especialistas, porque, a nosso ver, os serviços de saúde em ginecologia e obstetrícia não se podem simplesmente limitar ao encerramento de unidades de saúde e à concentração de serviços. Nós temos a coesão territorial para salvaguardar em distritos como o Sr. Professor mencionou muito bem Castelo Branco, mas em outros como em Santarém, por exemplo, ou em Bragança, ou em Vila Real, em que a coesão territorial não se compadece com a concentração de serviços e que os serviços os serviços de ginecologia e obstetrícia precisam de estar presentes nos territórios para que as pessoas se sintam em segurança para poder ter filhos. Essa é uma das principais armas do combate à desertificação que o nosso país está a sofrer e não podemos compaginar-nos com um pouco ataque à desertificação. Muito obrigado.